Esse é o Dica de Bibliotecária e hoje a gente vai estar conversando aqui com a Isabelle Moreira, eu vou logo apresentá-la para depois eu falar um pouco do que é esse projeto que a gente está envolvendo, né, desenvolvendo hoje no Dica de Bibliotecária. Então, a Isabelle, ela é bibliotecária com ampla experiência em gestão de projetos, gestão de centros de documentação e capacitação de profissionais em aulas presenciais e cursos online. Atuou como bibliotecária na Força Aérea Brasileira, FAB, sendo coordenadora da atividade de biblioteconomia, onde criou a rede de bibliotecas integradas da aeronáutica, liderou grandes equipes e coordenou projetos de informação e eventos. Atuou ainda como bibliotecária no governo do estado de São Paulo, desenvolvendo projetos para treinamento e desenvolvimento de pessoal, organização de eventos e gestão de acervos. Atualmente é bibliotecária na Casa Civil da Prefeitura de São Paulo e atua com análise e sistematização de informações, assessoria e pesquisa informacional e gestão de dados, de banco de dados. É formada em psicologia e desenvolve pesquisas sobre saúde mental de bibliotecários nas redes sociais, produz conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, carreira em biblioteconomia e autoestima. E aí, gente, que esse projeto, esse novo projeto, né, esse quadro do Dica de Bibliotecária, ele nasce, então, de vários comentários que se deram lá no nosso canal do YouTube, onde as pessoas sempre vinham. Eu acho que isso é uma sede de conhecimento muito de quem está se formando, que ainda está na graduação, e está vendo o mercado se desenrolar ali, e quer participar e quer ter mais chances, né, nesse mercado de trabalho. Então, veio muitas perguntas sobre entrevistas de emprego, como se portar melhor ali nesse local de trabalho. E a Isabelle faz um trabalho maravilhoso lá no canal dela, né, aqui na rede social Instagram, que aí fica o convite para vocês seguirem também, quem está acompanhando pela live que a gente está fazendo no momento da gravação. E a Isabelle traz esses conteúdos mais voltados para a gestão de pessoal, para a gestão da saúde pessoal né, do próprio bibliotecário, e tem sido um conteúdo muito necessário e que eu não tinha visto ainda. A gente via alguns profissionais comentando sobre isso, um post ou outro, mas nunca de uma forma tão aprofundada. E a Isabelle, que agora está aliando, né, a biblioteconomia, a psicologia, ela está trazendo esse conteúdo de uma forma bem interessante. Então, eu vou passar a bola para ela preparou aqui uma conversa bem interessante para ter com a gente, então ela vai começar, e no final, quem tiver perguntas, quiser participar, vai deixando aí nos comentários que eu vou fazendo esse bate-bola com ela no final. Então, Isabelle, a palavra é com você. Ei, Elaine, boa tarde. Obrigada pelo convite. Achei super legal a sua ideia de fazer essa live com esse assunto específico, porque realmente é um assunto que a faculdade não nos prepara, né? E a gente, se a pessoa não tiver experiências prévias, realmente ela forma ali e vai fazer entrevistas de emprego e ela não sabe se portar, não sabe o que é de bom senso, o que não é. Primeiro, eu quero perguntar aqui no Instagram se melhorou o retorno. Melhorou, gente? Algumas pessoas falaram que estava dando um retorno. Eu mudei eu mudei aqui o som. Eu queria saber se resolveu, porque era o meu, porque eu tô com o iPad, melhorou. Ótimo, Marina, obrigada. Eu tô com o iPad, tô com o celular, aí acho que estava interferindo. Que bom, obrigada, gente. Então, vamos lá. O que acontece? Vocês estão me vendo bem aqui no iPad? Tá me vendo bem, Elaine? Tá tudo lindo, tá bem quadrada. Ah, que bom. E aqui também no Instagram tá ótimo. Então tá. Então vamos começar. O que acontece? Existe, assim, um certo padrão que ele é esperado. E a gente, às vezes, desliza um pouco nesse padrão. E a gente não sabe que a gente errou. Muitas vezes a gente termina, essa semana mesmo, uma pessoa me falou assim, olha, eu já participei de vários processos seletivos e eu não sei, eu termino achando que eu fui bem, não me dão um feedback e eu termino sem saber onde que eu podia ter ido melhor, o que eu fui mal, né? Que eu errei ali. Então, assim, existe
esse lac que as pessoas não têm esse costume de dar um feedback. E aí o candidato fica realmente sem saber o que ele poderia ter feito diferente, onde foi que ele falhou. Mas existem algumas coisas que a gente pode se preparar, que a gente pode tentar melhorar. E é isso que eu quero falar aqui hoje, tá? Então, assim, a entrevista, a gente tem que se preocupar com ela muito antes dela começar. Não adianta você, no dia, acordar e falar assim, opa, hoje tem uma entrevista. Não, dias antes, semanas antes, você tem que se preparar para a entrevista, se você de fato quiser ir bem. Então, assim, eu separei em coisas que são interessantes da gente fazer antes da entrevista, até dias antes, e coisas que são interessantes da gente fazer na hora da entrevista. Tá? Alguns comportamentos, algumas ações que a gente pode ter para se sair bem nesse momento, porque, assim, é um momento em que nós estamos sendo avaliados, e ninguém gosta de ser avaliado, né? Então, gera uma ansiedade. Então, quanto mais você se prepara para aquele momento, mais seguro de si você vai estar, e aí você diminui essa ansiedade, tá? Então, assim, algumas coisas que eu acho muito bacana da gente fazer antes de uma seleção de emprego. Primeira coisa, acertar, e é até um pouco polêmico, assim, mas eu acho importantíssimo a gente acertar as redes sociais. Hoje não tem jeito. As empresas vão olhar suas redes sociais, elas vão ver que tipo de pessoa, porque ele mostra muito de quem é você. E, por exemplo, até quando a gente entra no serviço público, você passa a ser aquele órgão, você é um servidor público, você passa a representar aquela esfera pública na sua pessoa. E da mesma forma é quando você entra numa empresa. Então, se você entra para ser bibliotecária de uma universidade, você passa a representar aquela universidade. E aquela universidade, aquela empresa, um escritório de advocacia, não vai querer uma pessoa que passa uma imagem ruim como profissional, porque ela está ali dando a cara, né, daquela empresa, e aí pode pegar mal para a empresa, né? Então, é importante a gente dar uma ajeitada no perfil da gente. Se você tem lá o seu perfil cheio de fotos na balada, virando a madrugada, bebendo, fumando, isso não vai pegar bem, gente. Isso não vai pegar bem, tá? Essa é uma realidade. Você pode não concordar, mas é a realidade. Isso não vai pegar bem. Então, é interessante dar uma ajeitada no seu perfil. Se possível, fazer um perfil no LinkedIn e publicar conteúdos de interesse, tá? Porque isso chama bastante atenção, principalmente na nossa área, que não é tão comum assim, isso torna-se um diferencial muito legal de fazer. Então, além das redes sociais, o que eu acho que é essencial de se fazer? Você visitar, você entrar no site do órgão, né, da empresa ou da universidade, muitos bibliotecários são de universidade. Então, entrar no site daquela universidade, daquele escritório, daquela empresa, e estudar sobre eles primeiro. Você entra lá, vê qual que é a missão, quais são os valores, qual que é a visão deles, vê se isso está de acordo com quem você é. Porque senão você entra para a empresa e depois fica ali infeliz, insatisfeito, não concorda com uma coisa, não concorda com a outra. Então, o site da empresa ela já pode te dar pistas da cultura. E aí você vê se você gosta, se é uma coisa que vai de acordo com os seus princípios ou não, se você está ligado, se você está se tem o match, né? Se dá um match com a empresa ou não, tá bom? Então, isso é muito interessante. E, além disso, estudar, entrar, se possível, no site da biblioteca. Então, essa semana, um rapaz falou para mim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu entrava no site da empresa, mas não entrava no site da biblioteca. E aí ele me contou que ele chegou numa entrevista e perguntou qual que era o sistema que eles usavam. Eu falei, olha só, essa é uma pergunta básica que você não precisava ter feito para eles. Você poderia ter descoberto sozinho. Se você entrasse na biblioteca e pesquisasse, você ia saber muito facilmente qual que é o sistema. Então, você evita uma pergunta que é básica, que você poderia ter descoberto sozinha, né?
demonstra aí um pouco de imaturidade, de despreparo, sabe? Falta de iniciativa. Então, quanto mais iniciativa você conseguir ter nesse momento, quanto mais preparado, melhor para você. Melhor a imagem que você vai passar, menos ansiedade até você vai ter, né? Então, entrar no site, ver qual sistema eles usam, qual o sistema de classificação, se é CDD, se é CDU, tudo isso, tudo que você conseguir descobrir, gente. Quanto mais informações você tiver para esse momento, mais seguro você vai estar. Se for uma entrevista online, muito importante falar isso. Se for uma entrevista online, se preocupar com a iluminação. Então, por exemplo, eu testei aqui a iluminação, eu testei qual enquadramento que ia ficar bom, qual fundo que ia ficar bonitinho, testamos, entrei com a Elaine, testamos o áudio. Então, é se preocupar com a situação, né? Pesquisar, ver se está tudo certinho, não fazer a entrevista andando no parque com barulho, que vai ficar, sabe, aquela coisa desconfortável, num ambiente cheio de gente. Então, isso tudo é muito importante. E se for pessoalmente, se preocupar no sentido de colocar uma boa roupa, se preocupar com a aparência física, chegar lá entre 10 e 15 minutos adiantado, não deixar para chegar nem em cima da hora demais e nem antes demais, porque talvez tenha uma política ali de quem pode entrar, quem pode acessar o prédio e que horas pode acessar, então para não criar uma situação, né, desconfortável, de você às vezes não ter onde esperar, você chega ali entre 10 e 15 minutos antes, tá bom? O que mais que a gente tem que pensar antes? Eu acho que o principal é isso. E outra coisa, durante a entrevista, a gente tem que se preocupar muito com a nossa comunicação oral. E não adianta, se eu sou aquela pessoa que eu falo palavrão todo dia, o dia inteiro, não adianta eu pensar nisso só na hora da entrevista. Então, quando você sabe que você vai participar de uma entrevista daqui 2 semanas, já começa a vigiar a sua comunicação oral. Já começa a diminuir isso daí, porque senão você vai deslizar muito fácil. Então, você tem que se habituar com essa nova comunicação para não chegar na hora você não dar aquela deslizada e fica feio, né? Fica muito feio a pessoa falar palavrão, falar muitas gírias durante uma entrevista de emprego. Eu acho que são pontos que a gente perde que a gente pode evitar facilmente. Bom, durante a entrevista, primeiro ponto, eu quero esclarecer que quando você está numa entrevista de emprego, tem gente que acha que está sendo avaliado só ali durante a entrevista. Mas a verdade é que você está sendo avaliado desde o momento em que você bota o pé na instituição. Do momento em que você bota o pé até o momento que você sai, você está sendo avaliado. E aí, mesmo que você estiver batendo um papo, uma conversa informal com alguém ali, presta muita atenção no que você vai falar, presta atenção na sua comunicação, em como você se porta, porque você está sendo avaliado, tá bom? Mantenham sempre isso em mente. Se possível, é muito interessante você chegar fazendo um elogio. Por quê? As pessoas têm preconceitos, as pessoas têm, às vezes, coisas que às vezes não é nem ético. Então, a pessoa bate, sabe quando você olha para alguém e fala assim, nossa, meu santo não bateu com aquela pessoa? E o entrevistador é um ser humano, e ele pode deixar isso interferir na entrevista também. Então, se você conseguir chegar e fazer um elogio sincero, e para fazer esse elogio, você tem que ter visto alguma coisa antes da entrevista. Então, por exemplo, você entrou no site, viu que alguma coisa bacana que você possa ali elogiar, ou você chega mais cedo e dá conhece o lugar, faz uma visita, se conseguir, dependendo da instituição, se conseguir fazer visita até dias antes, isso é muito bacana. E aí você chega e fala assim, oi, boa tarde, tudo bom? Não sei o que. Nossa, olha, eu vi ali que vocês têm rampa de acessibilidade, que bacana. Isso é muito bom para muita gente, que bacana, gostei de saber isso. Ou então, fala assim, ai, nossa, eu visitei o site da biblioteca e vi lá que tem relatórios de todos os anos, acessei os relatórios, nossa, achei super legal o trabalho de vocês, muito bacana, estou muito motivado para trabalhar aqui. Gente, não há santo
que vai resistir a isso daí. Você já quebra uma barreira com a pessoa, você já cria ali uma chance maior dela simpatizar com você. É claro, assim, tem que usar o bom senso, não vai forçar a barra e fazer um elogio muito falso, não vai falar uma mentira, né? Não vai elogiar um negócio que não é nada demais. Tem que ser um elogio sincero para poder fazer sentido. Mas é muito bacana se você conseguir fazer isso. Só para você conseguir fazer isso, você tem que ter pesquisado antes. Ou você tem que ter observado antes para poder saber o que elogiar, não é verdade? Então, isso daí é bem legal de fazer. Durante a entrevista, é muito comum que eles perguntem por que você saiu da empresa anterior, do trabalho anterior, né? E, gente, nunca falem mal do seu antigo empregador, da antiga empresa que você trabalhou. Nunca façam isso, tá? Isso fica muito feio, porque eles vão pensar assim, poxa, se você tá falando mal deles, quando você sair daqui, você vai falar mal da gente também. Isso não é legal. E outra coisa, a biblioteconomia é um mundo muito pequeno, é um mundinho muito restrito. Então, não fale mal da sua empresa anterior, do emprego anterior, não fale mal do seu chefe, tá? Se é um bibliotecário, não fale mal de colegas, não fale mal de. Evita falar mal, gente, evita fazer fofoca, falar mal, porque a biblioteconomia é um mundo muito restrito. Essa pessoa pode vir a saber do que você está falando e te prejudicar de alguma forma, ou essa pessoa pode estar na posição de empregador e você precisar dela no futuro, ou é feio, né? De qualquer forma, ainda que você não precise dessa pessoa, é feio falar mal dos outros. Então, não fala mal, tá? Evita isso daí. Se perguntar, por que você saiu? Porque não estava mais condizente com as nossas visões não estavam mais condizentes, eu não estava muito satisfeito, eu gostaria de buscar novas oportunidades, ou eu aprendi o suficiente e queria uma coisa nova, diferente, oportunidades diferentes, tá? Pensa antes o que você vai falar se te perguntarem, mas de forma alguma fala mal do antigo empregador, tá bom? E nem de outros bibliotecários. Outra coisa, é muito importante a gente se comunicar bem. Então, assim, se atentem muito com gírias, palavrões, expressões ruins, vícios de linguagem, né? A gente tem mania, igual eu acabei de fazer, né? A gente tem essa mania de ficar falando, né? Relaxa, começa a prestar atenção nisso desde já. Eu já tenho tentado mudar. Minha mãe fica me corrigindo, ela fala assim: nossa, você fica falando. Falando. Eu falo, ai, mãe, tá bom. Eu fico achando ruim, mas ela tá certa, ela tem que corrigir mesmo e eu tenho que corrigir isso em mim. Porque quanto melhor é a nossa comunicação, melhor vão ser os nossos resultados. E isso não é só numa entrevista de emprego, isso em qualquer contexto. Se você for um bom comunicador, as suas chances de se dar bem são muito maiores, de se relacionar melhor, de se expressar melhor, tudo melhora quando você é um bom comunicador, né? Olha lá, isso eu tenho que ficar atenta, tá, do né? Uma coisa importante, antes da entrevista, a gente tem que desligar o celular. Não se esqueçam de desligar ou colocar no modo avião, porque durante a entrevista é importantíssimo que você tenha uma escuta atenta. Então, estar presente, escutar o que seu entrevistador está falando, o que ele está explicando sobre o trabalho, o que ele está te perguntando, para que você não fique ali fugindo da resposta, fugindo da pergunta, falando coisas que não tem a ver, ou falando outras coisas e acaba não respondendo. Então, esteja presente, esteja atento, pratique a escuta atenta, tá bom? E para isso é muito importante que você desligue o celular, senão a cabeça fica lá no telefone, você vai querer dar uma olhadinha nas notificações, e isso fica bem ruim numa entrevista de emprego. O que é muito interessante a gente fazer? Durante a entrevista, a pessoa pode levantar algumas questões. Ela vai ter lido o seu currículo, né? E ela pode ter algumas objeções em relação a você. E você pode se adiantar a essas objeções. Você pode, inclusive, quebrá-las sem a pessoa precisar falar sobre elas, trazê-las à tona.
Vou dar um exemplo. Você está fazendo uma entrevista e, por exemplo, São Paulo é uma cidade enorme. Aí você está fazendo uma entrevista para trabalhar lá na Zona Norte e você mora na Zona Leste, algo do tipo. Ou você mora muito longe, né? São Paulo, as grandes capitais. A gente conhece os problemas de trânsito e tudo mais. Você pode chegar para essa pessoa, para o seu entrevistador, e falar assim: olha, inclusive, eu quero deixar claro que eu moro longe, mas caso eu seja contratada, eu vou me organizar para morar mais perto, talvez, se isso for uma possibilidade para você. Ou então você pode falar assim: olha, eu quero deixar claro que eu moro longe, mas eu já estou vendo, eu já vi os trajetos mais rápidos, as formas mais rápidas de chegar aqui, qual o transporte que vai encurtar o caminho, que eu vou chegar rápido, que eu não vou me atrasar, não se preocupe, eu não vou me atrasar, já estou organizando a minha vida para estar aqui cedo e não me atrasar. Esse tipo de quebra de objeção é muito legal de se fazer, porque a pessoa pode estar ali incomodada com alguma coisa e nem saber. Ou ela pode até saber com o que ela está incomodada e desconfiar. Poxa, essa pessoa mora muito longe, ela vai acabar se atrasando para o trabalho, todo dia vai inventar uma desculpa, não sei o quê. Talvez seja melhor não contratá-la. Aí você fala isso para ela fala: opa, olha só, já até procurou qual a forma de chegar aqui, já está se organizando para chegar cedo. Interessante, né? É uma forma de chamar a atenção, de se colocar disponível, de mostrar que você se preocupou com aquilo ali antes. Outra coisa, eu falo muito isso no meu Instagram. Se você não tiver alguma habilidade que eles te perguntarem, você nunca fala um não seco. Fala assim: você sabe mexer no Pérgamo? E você só trabalhou com Sofia até então. Você fala: não sei, mas com uma semana eu consigo aprender. Você me dá uma semana e eu aprendo. Ah, você fala inglês? Olha, não falo fluente agora, mas eu já estou fazendo a aula. Eu já estou estudando inglês aos sábados. Então, daqui a pouco eu vou estar com um nível de fluência melhor, eu vou estar falando melhor, tá? Não se preocupa com isso não, que eu já estou indo atrás disso. Então, assim, sempre mostrar, sempre estar um passo à frente. Às vezes a pessoa nem te pergunta, mas você viu que para a instituição pode ser interessante, eu estava na descrição da vaga, você se adianta e já fala: olha, inclusive, eu quero deixar claro aqui que eu já estou estudando inglês, tá? Eu sei que é uma necessidade de vocês, eu estou estudando, então em breve eu vou estar num nível bom e vocês não precisam se preocupar quanto a isso. É bem legal a gente quebrar essas objeções que podem vir. Na E pesquisa nunca falar. prévia, né, Isabelle? Na pesquisa prévia que você fez, você já consegue até fazer essa identificação, se é possível que eles solicitem isso ou não, para você também já ir com uma resposta ali afiada. Uhum. É isso. Quanto mais você se preparar, maiores as chances de você sair bem. Não deixar para acordar e falar: nossa, eu tenho uma entrevista de emprego. Tem que se preocupar antes, pesquisa. Quanto mais você pesquisar, melhor você vai estar preparado, menos ansiedade você vai sentir, mais segurança você vai passar para o entrevistador. Segurança conquista. Se a pessoa mostra que ela confia em si, você também passa a confiar na pessoa. Então, se você mostra que você confia em si, o seu entrevistador vai confiar em você. Nossa, essa pessoa deve ser boa. Se ela está com essa confiança toda, ela deve ser boa, né? Gente, eu tenho que parar de falar isso, né? Tá me irritando já. Bom, se for uma vaga e não divulgarem o salário e eles te perguntarem qual é a sua pretensão salarial, se não divulgarem o salário, eu acho que a pessoa já tem que fazer uma pesquisa prévia. De novo, se preparar. Porque se não divulgarem, existe a chance deles te perguntarem quanto você gostaria de ganhar, quanto você acha que é justo, qual é o salário que você espera receber. E aí, se você não tem ali um número para falar, o que você vai fazer? Você vai jogar um número completamente fora da realidade? Um número lá em cima? Ou você vai jogar seu valor lá embaixo?
Se você não pesquisou antes, se você não se preparou, a chance de você errar é muito grande. E aí, ou você vai se desvalorizar pedindo um salário baixo, que às vezes eles não estavam, que eles estavam pensando até em te pagar mais, aí você joga lá embaixo e fala, ok, toma isso então, se é só isso que você quer, toma isso. E aí você vai se dar mal, ou você corre o risco de falar um número muito alto e eles falarem, nossa, você está querendo demais, a gente não pode te pagar isso, tchau, tchau. Então, assim, pesquisa antes como determinar o valor da pretensão salarial. Pesquisa qual é a média de salário daquela profissão, qual é o piso salarial, tenta observar outras vagas daquele nicho. Então, se é uma universidade, tenta ver outras vagas de universidades que foram abertas recentemente, quanto estavam oferecendo. Tem que pesquisar, gente. Pergunta para os seus colegas de faculdade, pesquisa, tem que correr atrás, tem que se movimentar, tem que ser ativo na pesquisa. E aí você chega e fala o seu número, sei lá, R$ 3.500 para ser o bibliotecário universitário. Você descobriu que é essa, 4.500. Aí você fala lá, olha, minha pretensão salarial, considerando a minha formação, a minha experiência, as minhas habilidades, o que eu tenho para oferecer para a universidade, eu acho que R$ 4.500 é um salário bom. Mas eu entendo que a educação é uma área complicada, eu entendo que o Brasil está num momento delicado, a educação não é tão valorizada, eu estou disposto a aceitar um valor mais baixo, se for isso que vocês estão pensando, desde que eu tenha projeção de crescimento, desde que exista a possibilidade de crescer aqui no futuro, de acordo com os meus resultados, de acordo com o que eu vou entregar aqui. Gente, você falar isso é maravilhoso. Deu uma... A live tá rolando bem aí, gente? Deu uma quedinha aqui para mim tá na parecendo tela. Que tá ok, mas... Tá? Então tá bom. Então vamos continuar. Então se você fala isso, você se coloca, você se mostra contextualizado, sabe? Mostra que você entende de contexto de empresa, você entende que o Brasil, né, é difícil para o empresário. No caso, né, gente? A gente está falando aqui de uma entrevista de emprego, então você vai estar sendo avaliado por um empresário, e o empresário visa lucros. É o jogo, a gente tem que aceitar isso. E às vezes é a primeira vaga de bibliotecário que é aberta. Então, você estar munido de informação também vai estar levando essa informação, porque às vezes a gente pensa assim, o RH nos convidou para essa entrevista, então ele deve estar preparado, então ele deve estar com cargo, e nem sempre. Então, dependendo do tamanho da empresa, eles não sabem praticamente nada, eles não sabem o que o bibliotecário vai fazer, ou o que tem que fazer, eles não têm noção de quanto se recebe. Então, muitas vezes, né, nessa pergunta simples de quanto você pretende receber, você já pode aproveitar para informar também, né? Uhum. Isso. E se você souber se vender, se tiver uma boa comunicação e souber se vender, você pode conseguir aumentar o salário que eles estavam inicialmente pensando em te dar. Se você falar assim, olha, considerando a minha formação, considerando isso, considerando aquilo, a experiência que eu adquiri, considerando aquilo que eu fiz em tal lugar, não sei o quê, sabe? Considerando que eu estudei tal coisa. Olha, eles estavam pensando em te pagar 3.000, você sai de lá com um salário de 4.000, 4.500, porque você soube se vender. Só que para isso você tem que tem que se preparar ao longo de anos. Aí não é não estou nem falando de dias, você tem que preparar ao longo de anos com um currículo bom para você poder se vender, né? Fazer isso daí. E tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que muitas pessoas, quem está saindo da universidade, tem muito essa ilusão de que, por exemplo, tem uma empresa, já tem um bibliotecário, e esse bibliotecário ganha, sei lá, R$ 6.000. Aí ele já pensa assim, eu vou entrar, me chamar para entrevista, então o meu salário vai ser R$ 6.000.
E não é assim que acontece. Você tem que ter essa noção que aquela pessoa que já está lá, ela construiu o seu currículo e construiu a sua carreira dentro daquela instituição. Então, Ela já você tem que ter mostrou essa... seu valor. Exatamente. E ela conseguiu abrir essa porta para você, o que é o melhor, porque o trabalho dela foi tão valoroso que a empresa viu que havia justificativa de contratar um novo bibliotecário. Então, o que acontece? É muito importante que quem está estudando, quem está aí na fase de estudante de biblioteconomia, tem que ter muito essa noção de que você não vai entrar no mercado, muito dificilmente, você vai entrar no mercado CLT já recebendo o melhor salário. Isso não Uhum, acontece, infelizmente. Você tem que ter essa preparação, até mesmo porque quanto maior o salário, maior a responsabilidade. uhum. Então, é necessário, até mesmo para que você se dê bem a longo prazo nessa carreira, ter essa preparação prévia do seu currículo, né? Ter esse cuidado em se planejar qual a carreira que você quer seguir e começar a alimentar esse currículo. Sobre isso eu tenho 2 pontos para te falar. Eu vejo assim, tem muito bibliotecário que gosta de fazer aquele discurso sobre valorização da área, não sei o quê, e ficar bravo e puxar briga, não sei o quê, porque não valorizam a biblioteconomia, nananana, mas a pessoa sequer sabe argumentar qual a importância da biblioteca, do bibliotecário, dos livros, ela sabe brigar, mas ela não sabe argumentar, ela não sabe se comunicar, ela não sabe passar isso de uma forma política, uma forma agradável, ela acha que é obrigação de todo mundo saber e quer brigar. Então, assim, primeira coisa, calma, tá? As pessoas não sabem, ninguém é obrigado, do mesmo jeito que a gente não é obrigado a saber a importância de, sei lá, de qualquer profissional aí que a gente não lida todo dia, no dia a dia, ninguém também é obrigado a saber a importância do bibliotecário. Agora, é obrigação nossa, sim, saber falar qual é a nossa relevância e de uma forma política educada e não brigando. Se você quer ser ouvido, você tem que saber falar isso de uma forma que você conquiste a pessoa e não que você assuste, que você intimide, que você crie antipatia. A gente tem muito isso, o bibliotecário tem muito isso. Acha que é importância, porque de fato é importante os livros, a leitura e tudo mais, a gente acha que, nossa, sabe, todo mundo tem que saber. Não, tem gente que cresceu sem ler e se deu bem na vida do mesmo jeito. Então, para ela, no contexto de vida dela, livro não é importante. Cabe a nós saber explicar para essa pessoa qual que é a importância. Então, da mesma forma, você entrar numa empresa, você tem que saber se vender e explicar para o seu entrevistador qual a sua importância, o que você vai agregar ali. E outra coisa, não adianta você chegar, formou, você passou 4 anos na faculdade, só tem ali o diploma e achar que só isso é suficiente. Não é suficiente. É que nem você falou, Elaine. A pessoa tem só um pedaço de papel e acha que por causa disso ela já tem que chegar ganhando o maior salário. Não, 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 não. O que você fez nesses 4 anos, além do mínimo? Porque teu diploma é o mínimo. Eu, nos meus 4 anos, estudei inglês e espanhol. Eu não sabia nada para onde eu ia trabalhar, o que eu queria, se eu queria trabalhar em universidade, se eu queria ir em biblioteca escolar. Eu só pensei assim, qual habilidade é muito valorizada em toda a área, em todo profissional? Inglês, espanhol, línguas de forma geral. O que vai me abrir portas? Línguas? Então tá, então eu vou estudar. Estudei os 4 anos de inglês e espanhol. Nunca precisei exatamente no trabalho, mas fiz. E fiz vários estágios diferentes, ganhei experiência em várias coisas, estudei outras coisas durante a faculdade. Quanto mais repertório você ganhar, melhor, né? Mas ainda assim, você tem que saber que você tem que ir mostrando o seu valor aos poucos. E ainda tem uma questão interessante aqui, já que Um, você levantou isso. Deixa eu ver aqui. outra coisa. Uma, Então, eu uma... só queria ressaltar, deixar claro que você quer crescer.
que aí você, quando você deixa claro que você quer crescer, você deixa claro implicitamente que você está disposto a fazer o que for necessário, fazer o que for preciso, que você vai dar o sangue, que você vai trabalhar, vai fazer o que eles estão esperando e mais, sabe assim? Você, tipo, você está disposto a trabalhar mesmo, vestir a camisa para poder crescer lá dentro. E ainda tem essa questão, né, que você levanta quando o bibliotecário ele Para quer finalizar, essa. você falou alguma coisa? Estou falando, tá me ouvindo direitinho? Você tá muda. Você? Então, eu vou tirar Ah, aqui é o fone de porque ouvido, o então. meu som tá no, tá na live e na live você tá travada. Pois Deixa eu sim, para aumentar mim aqui um caiu pouquinho. aqui na live, na verdade. Para mim tá Tá como se eu travada na tivesse live. caído. Pronto, agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo aqui? Agora eu tô, mas não Ah, na live. Na live, pra mim, você tá travada. Não sei se sou eu que tô para travada ou mim, você. para mim tá aparecendo como se eu estivesse te solicitando para participar. Ixi. Eu acho que deu uma caidinha mesmo, por isso que estava travado, porque para mim É, estava tá. passando uma mensagem e não. A Pascale falou que parece que você caiu. Eu tô online, então. Pronto, então vamos continuar. Pode ficar só na sua, que depois a gente vê aqui. Para mim não aparece. É, Tá como a minha mãe falou solicitado. que você tá travada. Deixa eu ver aqui. Aparece a opção de retornar. Não, para mim tá como se eu tivesse, só que tá perguntando se eu quero sair, inclusive. Porque tá aparecendo. Bom, enquanto você vai vendo aí, eu vou finalizar, então, pode ser? Pode. Porque já vai dar uns 40 minutos, a gente tinha combinado mais ou menos 45 minutos, né? Isso. Tá. Aí, para finalizar, então, tem uma dica muito interessante para você aplicar numa entrevista de emprego. É muito Uhum. comum o entrevistador perguntar assim: você tem alguma pergunta? Você ficou finalizar, né, a entrevista e falar assim: ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que você quer perguntar? E aí 99% dos candidatos falam: não, tudo bem, tá ok. Isso pode, assim, passar um pouquinho de desinteresse, sabe? Ou tipo, ok, é o que todo mundo faz. Se você quer ter um diferencial nesse momento, e aí você. São dois coelhos com a cajadada só, né? Que se fala. Nesse momento, você perguntar para ele assim: eu tenho uma pergunta assim, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber para você, eu queria saber de você qual o perfil de candidato ideal para essa vaga? Nossa, se você fizer essa pergunta, a pessoa vai ficar até em choque, assim. Às vezes a pessoa nem sabe, igual você falou, a pessoa não sabe nem o que o bibliotecário vai fazer exatamente ali, ela não vai nem saber te responder. Por que isso é interessante? Primeiro, porque você pega a bola para você da entrevista e você faz uma pergunta muito interessante e você chama a atenção do entrevistador. Isso é um diferencial muito grande. E o segundo, isso te serve de feedback, porque pode ser que você não seja contemplado nessa vaga, mas você vai saber o que o mercado está buscando para o bibliotecário, o que ele está buscando no profissional bibliotecário. E aí, com essa resposta, você se prepara melhor para as próximas entrevistas. Você vai atrás de desenvolver o que ele disser que é importante. Então, no caso desse rapaz que eu fiquei conversando no Instagram esses dias, ele falou que fez várias entrevistas recentemente. Se em todas essas entrevistas ele tivesse feito essa pergunta, ele teria ali um perfil do que o mercado está querendo. E aí ele ia atrás de desenvolver essas competências em si, ou às vezes ele já até tem essas competências, ele só não soube transmiti-las, comunicá-las durante a entrevista. E isso é muito bacana. Quando você sabe para onde direcionar a sua fala,
né, as suas chances de acertar são maiores. Então, é uma pergunta muito interessante, vai demonstrar muito interesse no processo, na vaga, na empresa, sabe? É uma pergunta, assim, bem bacana de se fazer. Eu acho, Elane, que eu falei tudo que eu tinha pensado aqui, pensando especificamente, né, na nossa área para a biblioteconomia. Eu imagino que deve ser muito difícil estar nesse papel de entrevistador, mas mais difícil ainda é estar no papel de entrevistado. Gera muita ansiedade, principalmente porque a gente tá um pouco vulnerável nesse momento, né? De ser avaliado. Normalmente, muitas vezes a pessoa pode estar desempregada, precisando muito daquela vaga, então isso adiciona um peso na situação ainda maior, né? Quando mexe com dinheiro, as coisas tendem a ficar mais sensíveis. Então, assim, adiciona um fator ansiogênico muito grande. Então, realmente, se eu puder deixar uma dica aqui mesmo, se eu puder deixar uma mensagem para quem está nesse processo aí de buscar emprego e está passando por vários processos seletivos, é de se preparar com antecedência, tá? Se preparar durante a graduação, se ainda estiver nesse tempo, ou se preparar buscando, eu vivo postando cursos que as pessoas podem fazer, que o bibliotecário pode fazer, para melhorar o currículo dele. Então, se preparar nesse sentido e se preparar para cada entrevista especificamente. Porque quanto mais você se mostrar preparado, maiores as chances de você ir bem na entrevista e passar por esse processo aí que é muito ansiogênico, né? Passar de uma forma mais tranquila, tá? Então, minha palavra é essa. A Temos missão, dúvidas? missão dada, missão cumprida, perfeitamente, Isabelle. Eu trouxe, né? Eu queria até falar isso para as pessoas, porque eu participei de muitas entrevistas, muitas. Eu participei pelo menos de umas 10 entrevistas de emprego antes de. Isso desde a graduação, né? Dos estágios mesmo ali. E eu sempre via as pessoas assim, numa segurança, quem estava ali próximo a mim, eu sempre via as pessoas numa segurança. E quando a gente ia conversar sobre, eu vi que aquelas pessoas tinham uma falsa segurança, porque eles achavam que estavam preparados para fazer aquela entrevista, para conversar ali com o entrevistador, mas muitas vezes não sabiam o mínimo sobre a empresa, muitas vezes estavam numa situação que eu, que não tinha tanto tempo assim de curso, eu consegui identificar, porque eu sempre me preparei muito, era uma coisa que eu tinha intrínseca, de que quando me chamassem para entrevista, eu tinha que, sabe, assim, ver tudo daquela empresa, ver o que faziam, o que deixavam de fazer, qual era a área de atuação, se fosse uma escola, a partir de que ano eles recebiam, até que ano, ia procurar nas redes sociais para ver se tinha bibliotecas, se havia um bibliotecário, se um dia teve, se a biblioteca acabou de ser inaugurada. Então, eu já ia muito segura. E o que eu pude aprender, mesmo nessas entrevistas, que muitas vezes eu via que eu não tinha chance, mas eu queria participar para ir perdendo esse medo, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E então eu ia para criar segurança, para que quando fosse a vaga, que eu visse que eu tivesse chance, eu teria realmente uma chance real de acontecer. Então eu participei de muitas, só que eu nunca estive do lado do entrevistador. E na oportunidade atual que eu estou, eu tive essa chance e eu pude ver algumas coisas que foi daí que eu até chamei Isabelle. Eu disse, Isabelle, eu passei por uma seleção de candidatos e acho que a gente precisa muito de trazer esse conteúdo para compartilhar, né, fazer a nossa parte de compartilhar com o mundo o que a gente sabe, o que a gente aprendeu ao longo da nossa experiência, porque eu acho que
o pouco que a gente sabe sobre deve ser um muito para outros colaboradores, para outros futuros colaboradores de uma empresa, para que eles tenham essa noção. E eu trago aqui, para finalizar, 3 pontos que eu acho muito interessante, que alguns deles a Isabelle falou, mas eu acho que o primeiro, sem dúvidas, é a preparação, né? De você ter. Gente, na internet é só o que tem as perguntas clássicas que praticamente todo entrevistador faz. Tipo, qual é a sua maior. Não, qual é a sua algo que você gosta de fazer um hobby, sabe? É clássico, é o seu hobby, qual é o seu principal defeito, qual é a sua principal qualidade, são perguntas clássicas, ou seja, se preparem, vejam nos conteúdos dessas pessoas qual seria a melhor resposta, dentro do que é real, não mintam, porque é fácil identificar o mentiroso, sabe? Então, mais uma vez também o que Isabelle falou em relação ao currículo, preparem seu currículo de acordo com a empresa. Gente, se você vai para uma vaga de biblioteca universitária, não vai fazer muito sentido você colocar, por exemplo, que você tem experiência em telemarketing, que tem experiência de não sei o quê, e deixa um currículo deste tamanho, que nem tudo que está ali é interessante para o entrevistador. Você pode, de repente, ali na sua conversa com ele, levantar esses pontos que podem ajudar, né, até mesmo na carta de apresentação, trazer essas questões ali durante a conversa, mas vamos ter cuidado também com essa quantidade de páginas no currículo. E eu acho que outra coisa também que a Isabelle falou no comecinho é sobre esse primeiro impacto que você causa, de você saber falar, do que você vai causar naquela primeira olhada, naquele troca de olhadas que você vai ter com o entrevistador. E eu acho que uma dica que eu posso trazer aqui é que eu acho que a partir do momento que você botou o pé na instituição, você está sendo observada. Então, tomem cuidado com roupas, com maquiagem, com cabelo. Se pedirem para você levar alguma coisa, leva numa pastinha organizadinha, não me desamassa um papel de dentro de uma bolsa, porque parece exagero, mas sim, tem gente que não tem essa noção de achar que aquilo está sendo observado, mas está muito, aquilo ali pode ser o diferencial para você conseguir uma vaga ou não. Então, gente, tem sei lá, um materialzinho assim que precisa, tipo em folha 4, coloca dentro de uma pasta, leve uma pastinha e coloca, não me vão desamassar assim. Tenham segurança, treinem, que isso vai fazer total diferença. E eu espero que com essa live aqui a gente tenha podido ajudar. A intenção é que nesse primeiro quadro, né, sobre biblioteconomia na prática, a gente tinha que começar por aqui, porque eu acho que se não tem esse pontapé da entrevista, não vai ter a prática, né? Então, a gente precisa entrar no mercado para depois chegar lá e poder fazer a diferença e que vocês saibam que cada bibliotecário que está trabalhando hoje tem responsabilidade dentro da profissão. O que você faz reverbera, é tipo como se você fosse um pingo d'água. E a partir daquele seu pingo, tudo vai reverberando em volta. Então, o seu fazer faz muito para o bem ou para o mal da biblioteconomia, o seu fazer está sendo observado. Então, por favor, tenha essa noção. Tudo que a gente faz está sendo observado. Se eu estiver sendo uma má bibliotecária, provavelmente, quando eu sair, vão querer colocar qualquer outro profissional na minha vaga, porque vão saber que não há diferença entre mim e qualquer outra pessoa, né? Qualquer outro profissional. Então, tenham essa noção, estudem sobre a sua profissão, tenham segurança sobre ela, façam o que é para um bibliotecário fazer e não somente o que acham que é para ele fazer. E se a sua empresa não te valoriza, beijinho no ombro para ela, pega essa live aqui, pega esse conteúdo que a gente está passando e vai atrás de um novo emprego, porque se eles não valorizam, outras empresas vão valorizar. Tá bom? Então, Isabelle, muito obrigada. Eu vou só ver aqui se tem alguma pergunta na tua live. Tá. Eu vi várias mensagens aqui no Instagram, mas eu não consegui ler. Para mim tá travado mesmo. Não sei se é a minha internet. Mas eu achei interessante uma pergunta que uma pessoa fez. Acho que é um clube do livro que tinha aqui, acho que é do Maranhão. E essa pessoa perguntou sobre faixa etária.
sobre a faixa etária dela, se for o que eu entendi. A faixa etária dela, se ela tem que ter essa noção de qual ocupação dentro da área de biblioteconomia, ela tem que ter essa noção. Tipo, até X idade eu posso ser tal bibliotecária, tipo, no caso que ela citou aqui, bibliotecária escolar. Então, ela acha que tem uma faixa etária para se candidatar à vaga de bibliotecária escolar. E eu, pelo menos, enquanto bibliotecária escolar, eu não tenho essa noção. Eu realmente não, nos altos dos meus quase 40 anos, eu não tenho essa noção de que faixa etária diz alguma coisa. Se você for uma pessoa criativa, se você for uma pessoa ativa, não importa a idade, porque não é um trabalho braçal. Uhum. Então, eu acho que não faz Que muito não sentido. Você tem influencia, alguma né? justificativa sobre isso? Assim, algum comentário sobre Não, questões de faixa não. etária? Eu realmente não. Eu também acredito que influencia muito menos a idade e muito mais as suas habilidades de comunicação, de se vender na hora de uma entrevista. Então, se você souber usar, poxa, eu tenho mais de 50 anos, por exemplo, eu posso usar isso ao meu favor. Se eu souber me vender bem, se eu souber me comunicar bem, falar das minhas experiências, trazer isso para a mesa de uma forma muito positiva, que eles vão falar assim, poxa, por que eu vou contratar uma pessoa mais inexperiente se eu posso contratar essa pessoa que tem mais de 50, mas ela vai trazer muito mais experiência. E o contrário também é verdadeiro. Eu sou nova, acabei de sair da faculdade, se eu souber me vender, eu posso fazer eles acreditarem que é melhor me contratar do que contratar uma pessoa mais velha. Então, por exemplo, se eu estou me formando agora e vou participar de uma entrevista de emprego, eu posso falar assim, olha, eu tenho pouca experiência, só tenho as experiências do estágio, mas eu tenho muitas ideias que eu trago da faculdade, que eu trouxe e estou pronto para aplicá-las. Eu tenho muita energia para trabalhar, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas coisas que eu posso contribuir, eu não tenho vícios, entende? Então, assim, se você soubesse vender, você se vende sendo de uma forma positiva, sendo mais velho, sendo mais novo, tendo experiência, não tendo experiência. O que importa é 100% das vezes vai funcionar? Talvez não, talvez a empresa tenha ali muito claro o que ela está buscando. Mas se ela tiver, talvez não 100% claro, se ela tiver ainda patinando, você entra ali, se soubesse vender, você entra ali, sabe? Sem o menor problema. Comunicação a chave. é uma habilidade assim, que vale muito a pena a gente investir. É isso. Teve um comentário aqui do perfil Pascale, bibliotecária. Teve uma vaga que eu queria muito e não fiquei. Depois catei o perfil da bibliotecária que ficou para eu ver o perfil dela e no que eu poderia me aproximar. Gente, eu achei isso aqui perfeito. É É, isso. A preparação é essa. Eu posso não ter tido chance agora, mas quando tiver, qual é o perfil que aquela instituição que eu quero tanto trabalhar, porque a gente tem sempre uma instituição que a gente almeja. Então, uhum. qual é o perfil daquela instituição, mas também qual é o perfil de quem trabalha lá ou já trabalhou? Porque olha o que ela fez, ela foi atrás, gente, bibliotecário, quando dá para ser CSI. Então, ela foi atrás do perfil para poder identificar, até mesmo para você saber, né, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, no que você precisa enfatizar, no que você precisa, né, ter um pouco mais de cuidado e talvez procurar melhorar essa habilidade. Eu achei incrível esse comentário. É muito bom mesmo. Então, gente, eu acho que foi isso. A pessoa botou aqui faixa etária na biblioteca escolar. Como passar para o entrevistador qual a faixa etária que eu quero? Não entendi. Eu Mas também depois você não entendi. manda um comentário para mim que a gente desenrola essa questão, tá bom? Então, gente, para encerrar, já está com quase uma hora aqui. A gente tinha combinado só 45 minutos, mas a gente conversa demais. Mas é porque o conteúdo, o tema da conversa é muito interessante, é algo que É, realmente, para quem está no mercado há muito tempo, para quem é da área já concursada, às vezes não vê a importância que tem essa entrevista de emprego. Eu, enquanto CLT, enquanto alguém que participou de uma seleção, eu posso dizer, gente, é muito necessária essa conversa, é muito necessário que a gente passe também o nosso conhecimento para os demais,
porque essas pessoas que estão sendo entrevistadas também passam a imagem da biblioteconomia. Então, é muito importante que a gente ajude a compartilhar, né, esse tipo de informação para que cheguem mais colegas e esses colegas ajudem a fortalecer a biblioteconomia, tá bom? Então, Isabelle, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que eu não tenha lhe atrapalhado muito com toda a minha correria desse mês de De abril. forma alguma. E, gente, sigam a Isabelle, né, no perfil dela, lá, que a gente estava fazendo uma live aqui, mas eu acho que a minha internet me Eu deixou ainda na estou mão. online. Então, sigam ela no Instagram. Eu vou deixar aqui no nosso canal Dica de Bibliotecária todas as informações aqui do vídeo. Eu vou colocar tanto o Instagram dela para vocês seguirem. Por favor, verifiquem. Aliás, está tendo uma sessão muito interessante que ela está postando agora, um quadro novo, que é sobre roupas de bibliotecárias. Eu acho que os homens têm que pedir também, hein, gente? Está faltando para homens também, e nossos colegas também precisam. E eu acho que, mais uma vez, eu acho que a roupa também diz muito sobre o profissional, de como você quer ser respeitado, de como você quer ser visto. Então, a forma que você se porta passando pela roupa, pela maquiagem, pelo comportamento em si, diz muito sobre isso. Então, vão lá no perfil da Isabelle, que ela está dando dicas maravilhosas. E o mais interessante, separado por nichos. Então, para o bibliotecário escolar, tem um tipo, porque, né, é praticamente roupa de mãe, gente. É se abaixar, se levantar, é isso. O bibliotecário universitário, acho que teve agora, foi o último, né, Isabelle? Foi, hoje eu vou postar sobre o bibliotecário jurídico, porque ainda tem isso, eu coloco qual que é a intenção. O bibliotecário jurídico tem uma intenção muito diferente do bibliotecário escolar. Então, a gente pode usar a roupa a nosso favor para se comunicar melhor e atingir essa intenção, né? Eu vou encerrar aqui antes que termine a live, antes que ele encerre por ele mesmo aqui no Instagram. Obrigada por assistirem, gente. Um beijo. É isso, gente. Então, eu convido vocês a conhecer o perfil da Isabelle, de verificar se você é inscrito no nosso canal, dá seu like, deixa nos comentários, tanto dúvidas, que eu repasso para ela depois, comentários, quanto também qual tipo de conteúdo você quer ver por aqui. E eu espero que a gente tenha ajudado com esse novo conteúdo, e deixem seus comentários que a gente vai, né, trocando informações entre eu e Isabelle, e nos nossos perfis no Instagram, a gente vai respondendo esses comentários. Então, beijão e até o próximo vídeo. Obrigada, Isabelle. Obrigada a você pelo convite. Deixa eu parar aqui esta gravação.